Boa tarde, quinto ano. Hoje são 19 de agosto de 2020. Na nossa aula de história, nós vamos precisar do livro e do caderno, tá? O livro será para vocês sublinharem ao final da nossa aula, né? Os pontos principais que foram falados, né? Os tópicos que forem falados, tá? E o caderno vai ser para anotar todos esses tópicos que estão nesse slide, tá? Na nossa última aula, nós falamos sobre a Era Vargas, né? No caso, o governo provisório. Provisório porque o seu oponente, né, que tinha sido eleito, foi acusado de assassinato e por ser um réu, né, por ter uma ficha criminal, ele não poderia assumir o cargo e por não ter outra pessoa, né, já que o seu vice, que foi a pessoa assassinada, quem assumiu o cargo de presidente foi Vargas, que era o candidato que havia perdido, né? Vimos que Vargas, né, fez muitas transformações no Brasil, inclusive, né, com criação de justiça do trabalho, militar, mas o seu governo, apesar das benfeitorias, era um governo totalmente autoritário. E por ele ser autoritário, né, o seu poder era centralizado, né, só ele poderia mandar, executar as leis, né, e era repressor, ou seja, não havia liberdade, tá? Mas como, professor, ele conseguiu tudo isso, um homem só, né, saiu mandando tudo. Para começar, ele, junto com seus apoiadores, fecharam o Congresso Nacional. O Congresso Nacional nada mais é do que o poder máximo judiciário, é aquele que julga, ou seja, se o local máximo, né, de julgamento é fechado, então não tem ninguém para dizer para que ele está errado ou não, para julgá-lo. Então, ele fechou, acabou a história, quem manda sou eu e ponto final. E com isso, surgiu, portanto, né, um governo ditatorial, como eu havia dito, né, o plano Cohen, que era um plano onde os apoiadores, né, de Vargas, junto com ele, reprimiram os chamados comunistas, né, aqueles que eram o grupo que era contra, né, esses abusos de poder que eram feitos por Vargas, né? Porém, apesar de toda essa questão autoritária, né, de banda, de abuso de poder, né, até mesmo de fechar o Congresso Nacional, nem tudo era ruim, né? Nós já havíamos falado do governo provisório, que teve avanços, e até mesmo foi nesse Estado Novo, nessa nova era Vargas, que surgiu um feriado que é comemorado por nós até hoje, que é o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, tá? E quais foram os outros avanços? Começaram a surgir novos tipos de indústrias, como, por exemplo, siderúrgicas, hidroelétricas, né? O pátio industrial brasileiro, né? Quando fala de pátio industrial brasileiro, está falando de indústria automobilística. E com isso, se está surgindo, né, tantos investimentos, tantas fábricas, tantas indústrias, uma indústria funcionar precisa de trabalhadores, ou seja, aumentou-se o número, né, de vagas de emprego. Então, vamos lembrar, era autoritário, estava errado, era abusado, sim, porém ele tinha planos, né, de avanço para o Brasil. Mas é porque ele era bonzinho nessa parte? Não, que ele tinha interesse de se manter no poder
por muito tempo, até porque, vamos lembrar, ele não foi eleito pelo povo, ele entrou, né? Ele conseguiu ser presidente através de um golpe, o golpe de 1930. E para permanecer, tá? Lembrando que ele permaneceu no cargo por mais de 15 anos. Para ele permanecer por tanto tempo, ele precisou o quê? Até mesmo fechar o Congresso Nacional, para que ninguém não fosse julgado, porque se ele fosse julgado, ele certamente sairia do poder, tá? Então, Vargas e os trabalhadores tinham, assim, uma relação de troca, né? Para os trabalhadores, para os novos trabalhadores, era como se ele fosse um pai, né? Que é o salvador da pátria. E não é bem assim, tá? No caso, ele tinha interesses de permanecer. E a gente sabe que a classe operária é a classe maior, é a base da economia de qualquer país. Se a base econômica do país estava satisfeita, ele teria apoio. Então, por isso que ele criou todas essas leis, todas essas benfeitorias, entre aspas. Só que não durou, né? Durou sim, né? Mais de 15 anos, porém chegou ao fim. E como é que foi o fim desse Estado Novo, o fim da Era Vargas? O que aconteceu para chegar a ao fim dessa era? Aconteceu as eleições de 1945. As eleições de 45 desejavam o quê? Que a Vargas permanecesse no poder, tá? Principalmente a classe trabalhadora, devido à implementação das leis trabalhistas. Porém, no meio dessas eleições, no meio do caminho, surge a Segunda Guerra Mundial, tá? Com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil é convocado, tá? Também a lutar na Segunda Guerra. Mas por que o Brasil foi, né, convocado para a Segunda Guerra? Porque, mesmo se mantendo neutro no início da guerra, com negociações com os Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos é uma grande potência, é até hoje, né? E o Brasil, desde então, já mantinha relações econômicas com os Estados Unidos para fazer uma média, né? Dizer assim, não, vamos ajudar quem está nos ajudando, né? Decidiu apoiar e enviar, né, os seus soldados para lutar na Segunda Guerra, tá? Até a gente chama esses soldados que foram lutar de pracinhas, né? Pracinhas brasileiros, tá? Porém, o Brasil, né? Os navios brasileiros, ao entrar na guerra, não foi logo de início, foi logo no meio para o final, começaram a ser atacados por alemães e bateram, portanto, em retirada, ou seja, resolveram sair porque viram que estavam perdendo, tá? Só que também, nessa questão toda, né, de mandar soldados, né, do Brasil não ter sido tão bem posicionado dentro da Segunda Guerra Mundial, os defensores da democracia, ou seja, aquela galerinha que já estava já de saco cheio, doido para tirar Vargas do poder, né? Começou a se manifestar, tipo, ó, viu como é que ele é? Ele só tá querendo defender seus interesses, ó, já mandou gente nossa para uma guerra que nem é nossa, que a gente não tem nada a ver, somente os Estados Unidos é nosso aliado econômico, de trocas econômicas, de favor. A gente não tem nada a ver com essa guerra. E ele, para fazer média, né, para mostrar serviço, vamos dizer assim, mandou os nossos soldados. Então, o pessoal ficou de saco cheio. Começou, então, a surgir manifestações, revoltas que fizeram com que
Vargas saísse, né, perdesse então o seu privilégio, o seu cargo de presidente. E com isso surgiu a Constituição de 1946, tá? A Constituição de 1946 foi tipo meio uma tentativa, né, de mostrar que Vargas estava ainda ali querendo, sim, não era nada daquilo que os revoltosos estavam pensando, estava realmente pensando no Brasil e nos brasileiros. E com isso, a Constituição de 1946, né, tornou tanto homens e mulheres alfabetizados e maiores de 18 anos como eleitores. Lembra que Vargas permitiu que as mulheres começassem a votar a partir dos 21 anos. Agora ele reduziu para 18 anos e alfabetizados. Extinção da pena de morte, porque até então existia aquelas pessoas, aqueles manifestantes que eram contra Vargas, por ele ser um ditador, eram condenadas, né? Eram sentenciadas à pena de morte, tá? Começou a surgir então a liberdade de pensamento e expressão, entre outras medidas. Ou seja, todas as ideias de contra, né, a uma ditadura. Começou então a surgir a liberdade, o povo começou a se libertar. E com essa liberdade, então, chegou-se o fim da era Vargas e a redemocratização, né? Ou seja, a democracia, ou seja, todos tendo, né, direitos e deveres iguais. Tá legal? Então, pessoal, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer os exercícios, primeiro ler, tá? E sublinhar todos esses trechos que foram explicados, tá? No slide. Desde a página 257 até a página 268. Ler, sublinhar e fazer os exercícios, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.